child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. E pronto, aqui estamos. Muito obrigada, Vânia, pela... Bom, a ti nem sequer foi muito um convite, foi mesmo tens mesmo que vir. E eu disse logo que sim, porque eu pensei, se calhar não acontece. Podes dizer que não. Muito obrigada, de qualquer forma, pela tua disponibilidade e por integrares este painel. E eu tenho muito gosto, mesmo um gosto muito especial por ter aqui connosco. Oh, querida, obrigada a ti. Gosto muito de ti, conhecemos numa viagem absolutamente fantástica, numa daquelas viagens da astrologia. A Ainda, astrologia em viagem do José Augusto, não é? ainda me lembro lá de uns disparates, o Zé a dar a aula e eu cá fora a dizer umas coisas que pensava que ninguém estava a ouvir. Também me lembro disso. Falava um botão e eu, bomba, lanço uma bomba, tipo, nua e crua. Ainda há pouco me lembrei disso. Pois foi, pois foi. Vou-te apresentar mais formalmente. E então temos aqui a Vânia Duarte Silva, iniciou os estudos em Astrologia Humanista e Transpessoal em 2002, quando ingressa no Kiran, Centro de Analogia e Astrosofia, tendo tido como professores a pioneira Maria Flávia de Monsaraz, José Augusto, Nuno Michaels, Alan Oaken, Margarida Amaro, José Luís Santos, Luís Medina, ao longo de um curso de 7 anos. Paralelamente, completou o seu conhecimento astrológico com formações extra em oficinas ministradas por Nuno Michaels e Alan Oaken, Espírito do Sol, José Augusto, Astrologia em Viagem, Juliana Esteves, CAPTA, Centro de Astrologia Psicológica e Transpessoal. Olha, a Juliana foi uma das astrólogas que eu desafiei, mas que não Que pena ela não ter vindo. pode ter. Em 2009 ingressa com a Alma Soma, Instituto Transpessoal, Instituto de Transpessoal, o curso TRDI, Terapia Regressiva e Desenvolvimento Integral, ativando o seu próprio processo terapêutico e desenvolvimento pessoal e transpessoal, e aprendendo a prática terapeuta transpessoal como instrumento de cura, visando um complemento à prática da astrologia. Apesar de experiências anteriores nas áreas de turismo e da comunicação, de um primeiro ano completo em turismo, da sua licenciatura em Direito e da sua pós-graduação em Criminologia, opta pela via do acompanhamento humano através da astrologia, complementada pela dimensão terapêutica transpessoal. Foi mãe em 2008 e novamente em 2014, anos em que iniciou, respectivamente, o aconselhamento astrológico e o ensino da astrologia, mantendo ambas as atividades até hoje. E pronto, temos aqui a Vânia, que nos vai falar Perdemos.
agora de repente não sei o título da tua É a comunidade. autoestima, sabes? A origem, etc, etc. As Então, olha, consequências. vou-te passar o painel para Obrigada. ficares. De qualquer forma, estarei sempre aqui a ver aqui os comentários e qualquer coisa chamo-te, qualquer coisa estou aqui. Tá bom? Está bem, meu amor, obrigada. Olha, eu quero-te já, desde já, agradecer a tua generosidade e a tua confiança em mim no meu trabalho. Acho que confias mais no meu trabalho do que eu, mas isso é uma questão de Vênus, é uma questão de Vênus pessoal e que faz parte do nosso próprio trabalho, não é? Acho fantástica esta tua iniciativa e a tua capacidade de mexeres com pessoas e de dinamizares e de juntares astrólogos de origens tão diferentes, que eu acho que acaba também por enriquecer muito esta oferta, não é? O que nós estamos aqui a trazer. Para mim é maravilhoso, é fantástico estarmos aqui. Eu tenho aqui tantas pessoas boas também que eu conheço e outras boas também que eu não conheço. Então, Lhes dar as boas-vindas. e boas-vindas, sim, Sejam muito sim. bem-vindos. Eu gosto de deixar o bate-papo aberto. Sim. Eu vou pôr aqui assim num cantinho. Ahm, Porque às vezes, pronto, pode haver alguma dinâmica algum comentário que eu queira aproveitar ou alguma coisa que eu queira responder ou que faça sentido. Eu tenho este Mercúrio na casa 7 e acaba por ser também estimulante esta dinâmica, não é, de troca. Então, porquê que eu escolhi este tema? Eu escolhi este tema fundamentalmente por duas razões. Primeiro, porque eu gosto muito do trabalho pessoal, do trabalho individual, da astrologia natal e de tudo o que tem a ver com o processo pessoal, com desenvolvimento pessoal, de consciência, de cura. Gosto muito da dinâmica terapêutica, da dinâmica da vertente curativa da astrologia. Para mim é o que me faz mais sentido, não tanto a parte da previsão se bem que a previsão no sentido de aproveitarmos determinados momentos, determinadas fases astrológicas para nos curarmos mais, pronto, também me faz sentido. Então esta dinâmica de cura é o que me faz mais sentido. Não que eu seja psicóloga acho que nem terapeuta sou, mas gosto de incluir este sentido que nós damos à análise do mapa como uma direção, como uma função, um serviço para que possamos todos fazer um trabalho individualizado de consciência e de cura, porque só, na minha ótica, que é só um prisma, não é? Ou na minha intenção, eu tenho para mim que se nós fizermos todos um processo individual e se formos cada vez mais a atingirmos um determinado nível de cura, nós conseguimos mais facilmente também evoluir como grupo, porque a partir do momento que nós atingimos um nível de cura, nós conseguimos também ir puxando uns pelos outros, não é? E irmos ajudando uns aos outros e amparando, porque já não conseguimos pensar só em nós, já não conseguimos procurar só uma satisfação egóica, uma satisfação pessoal, porque deixa de fazer sentido, deixa de chegar, não é? Deixa de chegar. Então eu acho que quando nós vamos curando e limpando camadas e camadas de poeiras e de toxicidade e de dor, nós vamos conseguindo ter um vislumbre do que é a realidade. Porque na verdade nós estamos tão ofuscados por tretas e porcarias e marcados por traumas e lixo, que nós não conseguimos ver o que realmente é real. E eu ainda hoje de manhã, nos meus caminhos pela floresta, pensava que realmente só isto é que é real, esta dimensão de amor, de oferta que até o nosso planeta tem, não é? De nos oferecer, de nos dar de dádiva amorosa. Portanto, o amor é uma energia, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma qualidade energética e é realmente a única coisa que existe, que é real. Depois existem as deturpações do amor, existe a ausência do amor, que é o medo, não é? E existe depois manifestações
de dor que impedem que esta circulação da realidade aconteça. Então, posto isto, feita aqui uma introdução, nós estamos também, outra das minhas motivações é o facto de nós estarmos com a cabeça do dragão agora, o nó do norte da lua em touro. E o touro está relacionado com a Vênus, porque é um dos signos que é regido pela Vênus, e tem que ver diretamente com a construção do amor próprio, com a construção da autoestima, da segurança pessoal, do valor pessoal, da nossa qualidade, dos nossos recursos, dos nossos dons. Então, estando agora a cabeça do dragão em touro, faz-me sentido. O touro é um signo é o segundo signo do zodíaco, portanto está muito relacionado com a nossa dimensão pessoal, do valor próprio, portanto ao nível da nossa personalidade, que é também necessária, não é? Porque se a nossa personalidade estiver bem trabalhada, a nossa alma consegue cumprir-se. Então, parece-me a mim que coletivamente não só nós estamos a ser desafiados para fazer uma construção de valores, e que tudo o que tem a ver, tudo o que está relacionado à volta da dimensão taurina, que eu já vou falar sobre isso, mas também porque nós temos lá um planeta transpessoal, temos lá o Urano a transitar por este signo de touro. É como se estivéssemos a ser convidados a trazer o que o Urano representa, a nossa dimensão taurina pessoal também, em simultâneo. Ou seja, fazer todo um tipo de desconstrução, de rompimento, de libertação de tudo o que são formas, são valores que já não servem o nosso potencial evolutivo, que já não servem o nosso potencial criativo também, que já não servem o nosso amor próprio. Então, esta construção, este apelo, este convite, eu penso que tem muito de universal, de humanitário, de nós como humanidade, de nos relacionarmos de uma forma nova, inovadora, mais livre, mais respeitadora de tudo o que tem a ver com a natureza, com os recursos da terra, mas também com os valores, com o sistema financeiro, com aquilo que nos dá segurança enquanto humanidade, com aquilo que nos nutre, que nos cuida, na terra, não é? Na vida prática, na vida material, porque o touro é uma dimensão material, e também um convite a desenvolvermos o olho iluminado do touro, que a Alice Bailey falava, não é? E isso tem que ver com esta capacidade que o José Augusto, eu vou usar uma frase tua, que eu adoro, que é esta capacidade de ver Deus na matéria, não é? Esta capacidade de vermos para além da forma, de vermos esta dimensão que é subtil, que é refinada, materializada, ok? Porque ao fim e ao cabo a Terra, como receptora, também recebe esta luz solar, também recebe esta dimensão divina, não é? Também é eletrificada por ela. Então eu acho que há aqui estes dois componentes, estes dois apelos, não falando dos outros trânsitos, ficando-nos só aqui. Então, ao nível pessoal, nós estamos a ser convidados a fazer individualmente este processo de nos reconectarmos ou nos conectarmos pela primeira vez, ou não acredito que seja uma primeira vez, mas para nos conectarmos, para nos reconectarmos com o nosso valor, mas também para descobrirmos novos recursos, para nos reinventarmos, não é? Porque o Urano pede uma renovação, pede algo novo, algo que precisa de movimento, de mudança, de renovação, de libertação. Então, libertar-nos do que é velho, do que é caduco, de velhas formas de segurança pessoal, isto em termos pessoais, e ao mesmo tempo descobrirmos novos valores em nós e colocá-los em prática, porque o touro pede sempre esta praticidade, ok? De esta materialização, tá? Ok, eu não sei se vos faz sentido, mas como faz sentido a mim, eu vou continuar. Ok, então eu escolhi este extenso tema, este título grande, à falta de melhor, há uma falta de criatividade,
mas de uma forma que quis trazer um passado, um presente e um potencial futuro a esta dimensão. Ou seja, o que nos chega, o que nos aconteceu, o que nós trazemos para esta encarnação, para esta vida, não é? Que é depois ativado no momento, eu penso que desde a altura da concepção começam a ser dinamizados todos os processos, não é? Mas que depois também é ativado na vida intrauterina, no nascimento, na fase perinatal e depois ao longo de toda a infância nós estamos a ser dinamizados, ativados nas questões, nos padrões, nos nossos sistemas que vimos trabalhar nesta encarnação e que já trazemos ao longo de um processo de vida atrás de vida, de vidas sucessivas, não é? De trabalho pessoal. Então, eu vou pôr o PowerPoint, vou partilhar aqui a tela. Está muito simples, não está cheio de beleza nem nada, é só mesmo para dar aqui um apoio, porque me dá um apoio a mim, na realidade. Claro que se vocês quiserem olhar e também pode ser interessante, mas eu queria lembrar-me de tudo, então tentei criar aqui um suporte à mente, porque eu sou muito neptuniana e às vezes as coisas fogem um bocadinho, para quem conhece a astrologia. Então, este tema tem que ver com esta origem, portanto com este passado, com aquilo que nós trazemos. Diz-me só uma coisa, Helena, quanto tempo é que nós temos? Tens o tempo que tu quiseres, querida. 5 horas? Estou a brincar. Mas uma hora pelo menos, não é? Dá, não é? Uma hora, uma hora e pouco. Sim, pois, está bem, está bem. Então, então tem que ver com a origem, com este passado, com esta história, com a nossa história, com aquilo que nós trazemos, as consequências, não é? Ou seja, o que é que acontece com isso? Estas consequências são colocadas numa frase no futuro, mas basicamente é o que nós como adultos estamos a viver relativamente a esta origem e depois o caminho da reconstrução, portanto, para tentar também trazer aqui alguma direção para não nos sentirmos condenados pelo nosso corpo de dor, não é? Ok. Porque não estamos, não é? O corpo, as dores que nós carregamos, os traumas que nós carregamos, as feridas, trazem também e têm em si também um potencial curativo, não é? Um potencial de cura. Nós muitas vezes é que pretendemos que a cura seja um aniquilar, um desaparecer, um apagar desta história, desta consequência, disto que nos marcou. E muitas vezes acontece, olha, realmente deixei de ter esta dor. E outras vezes nós curamos-nos porque nós reposicionamos-nos perante estas dores que nós temos. Elas deixam de ser uma condenação, deixam de ter uma força própria e nós ao tornarmos autoridade, ao tornarmos maduros, nós ao tornarmos curados, ao crescermos e ao ganharmos força, resiliência e ocuparmos o nosso espaço e a partir do momento que nos identificamos como a alma que somos em processo, nós conseguimos ir com treino, com persistência, com ajuda, com amparo, com direção, com os próprios desafios da vida, irmos relacionando com estas feridas de uma forma diferente, com estas nossas patologias, entre aspas, de uma forma diferente, para que elas nos tragam mais sabedoria. Isto aqui é um bocadinho também de Saturno, não é? O que o Alice Green associa ao valor educativo da dor. Eu acho que agora estou a ser influenciada por uma aula que dei no domingo sobre Saturno, mas é um bocadinho isso, não é? Nós nos responsabilizarmos e percebermos que podemos aprender com as nossas próprias limitações. Então, relativamente à Vênus, eu queria trazer aqui, relativamente à origem, portanto, aquilo que eu já falei um bocadinho, portanto, a origem tem sempre que ver com uma ativação de um processo pessoal que nós já carregamos, que nós já temos
que já trazemos de um passado de outras vidas, de outras encarnações, mas também de um passado biológico, não é? Ou de um passado biográfico nesta encarnação, da nossa, desde a fase intrauterina, em que nós estamos a crescer e que acontecem determinadas coisas à nossa mãe, ela ouve, ela tem experiências, ela sente, e tudo o que está a acontecer com ela acontece automaticamente connosco, porque nós nessa altura estamos numa fase completamente fusional, não é? Estamos numa fase neptuniana. O bebê e a mãe são um só. Então o que a mãe ouve é tido para o bebê como se fosse para ele ou dele, o que a mãe sente também. Então esta fase, na fase de formação do bebê, na fase de formação celular, na fase da formação do cérebro, na fase da formação dos órgãos, tudo isso toda esta experiência fica impressa no próprio corpo e vai depois desencadear também determinadas respostas bioquímicas, não é? Que depois vão de alguma forma ter interferência ou condicionar de alguma maneira a nossa vida, não é? O mesmo acontece no nascimento, a forma como nós nascemos acaba por desencadear padrões de sobrevivência, nós tendemos a repetir todos os inícios de acordo com esse padrão, e depois também na fase perinatal, que é a fase pós-parto, portanto o bebê só começa num processo de separação com a mãe a partir dos 6 meses, portanto até lá está também numa fase de muita fusão, então todo este início é muito sensível, portanto cuidar da mãe é cuidar do bebê, auxiliar neste cuidado é também um cuidado da mãe, então não há aqui uma separação que não deveria haver para quem lida com a grávida, para quem lida com a parturiente, para quem lida com a recém-mãe, não é? É também nestas alturas que a mãe vai, mas isso é outra aula, vai ativar os próprios processos desta fase, ok? Depois nós temos eu não pus aqui todas as fases do desenvolvimento infantil, está bem? Existem várias escolas, várias teorias, várias formas de nós, sei lá, diferenciarmos as várias fases de desenvolvimento, tá? Eu coloquei aqui uma, mas existem várias teorias e todas elas estão certas e é como no mapa natal, nós podemos dividir as casas astrológicas de várias formas diferentes, podemos ir buscar as várias fases a vários locais, portanto, porque a roda do zodíaco e o próprio segmento de casas, portanto, a direção das casas, da casa 1 à casa 12, também vão simbolizar fases de crescimento pessoal, fases de aprendizagem, fases de desenvolvimento. Então, é como se nós, para passarmos para o estágio seguinte, devemos fazer bem o estágio anterior, porque senão o estágio seguinte vai ficar de alguma forma mais tosco, não é? É como uma criança que passa para o 2º ano e não aprendeu a ler, portanto, ou não aprendeu a contar, para fazer as contas básicas. Aquele 2º ano vai ficar meio tosco, não é? Seria melhor ela repetir o primeiro, ou enquanto está a fazer um 2º ano, estar também a ter aulas de compensação de primeiro ano, umas explicações extra, não é? E na nossa vida acaba por ser também assim, nós simbolicamente temos este processo de divisão, não é? Arquetípica por fases, mas é claro que eu posso estar a viver a dimensão da casa 8 e ter uma casa 3 enfraquecida e de alguma forma a vida me leva ali, não é? Pronto. Mas eu queria focar-me agora aqui novamente. Então, depois nós temos esta fase oral, que é uma fase muito lunar, muito precoce ainda, a fase anal, e a fase fálica, que é a fase relacionada com a Vênus propriamente dita. Depois existem outras, eu não coloquei aqui porque não é meu objetivo dar uma aula aqui de psicologia, até porque eu não sou especialista nisso. Então, esta fase pré-natal está muito associada com o Neptuno e com os aspectos separativos da Lua, tá? Porque se nós contabilizarmos, se fizermos a Lua andar para trás, para o momento exato, para quem percebe alguma coisa da astrologia, nós podemos ver
quantos meses antes do nascimento é que aquele aspecto ocorreu. Depois, no nascimento, nós associamos ao ascendente, ao Marte, por excelência, porque é o regente natural da casa 1, que começa no ascendente, portanto, que nos fala destes padrões de sobrevivência. Esta fase perinatal, a casa 1, a Lua, não é? A fase oral, portanto, esta fase oral é dos 0 aos 2 anos, mas eu estou aqui a fazer uma divisão simbólica da fase oral dos 0 aos 2, a fase anal dos 2 aos 4, a fálica dos 4 aos 6, mas existem controvérsias, tá? Há quem fala de que a fase oral vai dos 0 aos 18 meses, a fase anal vai só aos 3 anos, etc, tá bem? Então, isto não há aqui uma rigidez, está bem? É só para vocês conseguirem situar a fase de desenvolvimento da criança e conseguirmos de alguma forma associar isto depois também aos planetas. Então, esta fase da Lua, esta fase desde o nascimento, vocês já sabem que antes do nascimento tudo isto vai de alguma forma criar memórias e criar respostas instintivas, não é? Inconscientes. Depois desta fase oral também, tá? Então é nesta fase que nós construímos ou não construímos a vinculação, o processo de vincular, de nos vincularmos à nossa mãe, e é a fase onde onde deveriam ser permitidas às crianças ser independentes, ter colo quando pedem, comer quando pedem, mamar quando pedem, comer não, mas mamar quando pedem, ou à falta de mamar, beber leite quando pedem, dormir quando pedem. Então é uma fase muito importante ao nível da construção da confiança na vida, porque uma falha aqui nesta fase desencadeia medos muito precoces, raivas muito animalescas, muito primárias, que estão relacionadas com medos muito profundos ao nível da própria sobrevivência. Então, nesta altura, o bebê quer ser cuidado para sobreviver, não é? Então, está muito relacionado com esta própria confiança na vida, não é? Falhas nesta fase, mais tarde, vão criar depois determinadas disfunções, não é? Mas depois já falamos disso. A fase anal, que está relacionada também com Marte e com o Sol, que é uma fase seguinte, é a fase do controle dos esfíncteres, que tem a ver com este exercício da vontade, com este exercício da assertividade, não é? Dos terríveis 12 anos, das birras e destes braços de ferro, das crianças com os adultos, de quererem estabelecer a sua vontade, mas também aprendem acerca dos próprios limites, dos limites pessoais, que depois este tipo de aprendizagem vai ser repetido na adolescência, portanto, vai ter repercussões ao nível da adolescência, portanto, uma boa construção desta fase também ajuda numa boa construção a nível de limites pessoais na adolescência. Então, eu não sei se estou a falar depressa demais, se calhar estou, porque eu queria focar-me mais na Vênus, mas isto para dizer que esta fase é uma fase muito de Marte, de assertividade, do que é que eu quero, o que é que eu não quero, e há esta aprendizagem acerca da própria autonomia e da capacidade de conquistar, ok? E também tem muito que ver com este desenvolvimimento de quando manter as coisas e quando deixá-las ir, está bem? Ok, depois temos a fase fálica, que é a fase que é famosa pelo complexo de Édipo e de Eletra, tá? Em que é a primeira fase da Vênus, especialmente por excelência, que tem que ver com esta fase em que a menina começa a aproximar-se do pai e o menino se começa a aproximar da mãe numa outra forma, numa forma mais charmosa, mais de conquista, em que se desenvolve um trio, uma relação, há um terceiro elemento, não é? Então as tais rivalidades com o mesmo sexo e a procura da conquista do sexo oposto. Portanto, aqui há um desenvolvimento desta noção do que é bom, do que é mau, do que é feio, do que é que não é, ou seja, dos nossos próprios valores, qual é o meu valor, o que é que eu valorizo, que qualidades é que eu tenho que são validadas e o que é que eu tendo a construir em termos também do meu valor próprio, o que é valorizado em mim, para que depois eu tende a repetir mais tarde, ok? Então, esta fase é muito importante na construção da autoestima, na construção do
do amor próprio, do reconhecimento destas nossas qualidades. A adolescência vai depois repetir, deixa-me só dizer, a fase fálica é como se incluísse depois a aprendizagem da... Estou com um imenso calor. Com a aprendizagem das duas fases anteriores. Na adolescência, que é uma fase venusiana propriamente dita, porque a Vênus rege aqui os 14 e os 21 anos, mas também uma fase Plutão, de transformação profunda, não é? É uma fase que pode ser muito curativa, pode ser muito difícil, mas é na adolescência que vão ser reacendidos, reativados estes processos da infância. Então há aqui uma oportunidade de cura, há aqui uma oportunidade de correção, tá? Claro que depois ao longo da vida nós temos outras oportunidades de cura, graças a Deus, com os trânsitos que nós vamos tendo e tudo isso, mas em termos de desenvolvimento pessoal, a adolescência tem muita relação com esta reativação, ok? E também tem a ver com esta construção depois da relação com os pares, com a própria sexualidade, portanto que tem tudo a ver com esta dimensão da Vênus, mas também nesta vertente da balança, não é? Do relacionamento, dos relacionamentos, desta dimensão amor dual, ok? Passar à frente. Então, a Vênus em Touro, na casa 2, está muito relacionada com esta construção do valor próprio. Para quem não sabe astrologia, a Vênus é o planeta que rege o Touro e que rege a balança, ou seja, reina, manda, e ela está exaltada, que é uma posição também muito forte, em peixes, tá? E se vocês quiserem já agora uma informação, também rege esotericamente ao nível da alma os Gêmeos. Mas aqui na primeira regência taurina, que é a primeira regência da Vênus, portanto, em termos de construção do que é Vênus, que é valor, relação, relacionamento, os nossos relacionamentos, não só os relacionamentos amorosos, mas as nossas relações com a vida, com o dinheiro, com o valor, com o nosso valor próprio, com a nossa relação com nós mesmos, com os nossos relacionamentos sociais, portanto, tudo o que tem a ver com valor e relação, tem estas duas fases primárias, estas primeiras duas fases que têm a ver com a fase do Touro, que tem a ver com a casa 2, porque é a casa natural do Touro, portanto regida naturalmente pela Vênus, e depois a casa 7 e a balança, porque tem uma relação também, ok? Então, ao nível da dimensão do Touro, a Vênus em Touro, e aqui vejam, isto aqui é simbólico, é arquetípico. Mesmo quem não tem uma Vênus em Touro, mesmo que eu tenha uma Vênus em Carneiro, uma Vênus em Peixes, uma Vênus em Aquário, eu tenho a minha Vênus especificamente, portanto tenho individualmente, a minha Vênus natal vai-me mostrar o meu próprio processo ao nível desta construção. Mas nós não vendo cada mapa natal, cada tema, nós arquetipicamente nós associamos estas fases em termos gerais, ok? Então, nós sabemos que é válido para toda a gente que para que uma pessoa consiga ter um relacionamento saudável, por exemplo, equilibrado, etc., que corresponda à dimensão da balança, ela tem que fazer a construção da Vênus em Touro, tem que trabalhar a Vênus em Touro, tem que haver uma construção de amor próprio e de segurança pessoal, porque senão o relacionamento está comprometido de alguma forma, tá? Então, esta fase taurina tem que ver com... Desculpem, está aqui a procura do rato. Esta fase taurina tem que ver com esta construção da segurança pessoal e o amor próprio, a relação com o corpo. O Touro é um signo de terra, não é? Ligado à matéria, ao valor. Então, se na casa 1 eu ganho consciência do meu corpo, eu na casa 2 vou atribuir-lhe valor. Supostamente, não é? Deveria ser assim sempre, mas vou-lhe atribuir qualidade, vou habitá-lo. Se eu na casa 1, no ascendente, eu nasço, eu na casa 2
na dimensão taurina, eu vou aceitar a encarnação. Claro que nós muitas vezes, o próprio processo de encarnação, às vezes demora anos e anos e anos e anos, nós não encarnamos totalmente logo, mas tem que ver com este processo de descermos à matéria, de involução, não é? Que começa com o nascimento, mas nesta fase tem que ver com esta construção de encontrarmos prazer dentro do nosso corpo, de encontrarmos prazer ao nível da dimensão física, ao nível da fisicalidade, dos sentidos, não é? Do tato, do cheiro, do toque, do paladar, da visão, do olfato. Então, de nos encaixarmos, de habitarmos o nosso corpo. A lua, que rege a casa por excelência, o habitáculo por excelência, está exaltada no signo de Touro. Portanto, tem muito que ver com este próprio processo de descermos à matéria, de descermos à nossa casa, de nos relacionarmos de uma forma saudável com o nosso próprio corpo. Então, ao habitar o corpo, nós podemos estar então presentes, e quando nós estamos presentes e completamente encaixados no nosso corpo, nós alma, e estamos completamente encaixados, nós temos e conseguimos alinhar chakras com glândulas, com órgãos, então todos nós, tudo em nós fica presente, fica encaixado, e conseguimos ir desenvolvendo estas próprias qualidades da Vênus, que tem que ver com o magnetismo, porque a Vênus também nos fala de magnetismo, de atração, ela rege a lei da atração, aquilo que nós atraímos. Por isso é que o Touro também está muito relacionado com a prosperidade, com a abundância, não só o Touro, mas com esta questão de acumular, daquilo que nós podemos acumular se tivermos de bem com nós próprios, com o nosso corpo, com o prazer, com a fonte de prazer ao nível físico, ao nível pessoal, com o nosso valor próprio, com a nossa própria criatividade. A este nível, a Vênus também nos fala do segundo chakra, que é o chakra sexual, que é toda esta dimensão sensual, e que também nos fala de prazer, também nos fala de criatividade. Então, eu só posso estar numa dimensão criativa se eu estiver completamente presente e em contacto com o prazer da vida, com a alegria, com o meu próprio valor, porque se eu não estiver em contacto com o meu valor, com a alegria, com aquilo que eu valorizo, que eu gosto, se eu não souber do que é que eu gosto, se eu não souber o que é que eu valorizo, se eu não souber qual é o meu valor, se eu não estiver totalmente em mim, eu não tenho como estimular a criatividade e não tenho como magnetizar. A Vênus não precisa de fazer nada. A Vênus em nós não precisa de fazer nada para ir buscar fora, para sair. Quem sai é o Marte, que serve o Sol. O Marte é a expressão, é aquilo que em nós se expressa, que sai, que conquista, não é? Então, o Marte pode servir o Sol, pode servir a Lua, pode servir a Vênus, portanto, o Marte vai também vai expressar aquilo que nós temos dentro. A Vênus não precisa, a Vênus magnetiza, atrai, ok? Se nós não estivermos em contacto com estas nossas dimensões, do prazer, do amor, do que é que eu gosto, do que é que eu valorizo, do que é que me dá prazer, de quais é que são os meus recursos pessoais, os meus dons, as minhas próprias capacidades, eu não tenho como criar, não é? Eu não tenho como magnetizar, então a minha tendência vai ser imitar outras pessoas, imitar. E muitas vezes o que eu posso sentir é inveja, não é? Porque de alguma forma essas outras pessoas que eu tento imitar ou de quem eu sinto inveja podem estar a espelhar, e isto já é a dimensão de balança, de Vênus em balança, podem estar a espelhar e a mostrar-me aquilo que eu não estou a fazer em mim, aquilo que eu não estou a fazer comigo, e provavelmente um potencial que eu até terei, mas que não está ativado porque eu não me valorizo, não me sei valorizar, ok? Então, também nos fala da nossa relação com os nossos recursos pessoais, os nossos dons, mas também com o dinheiro, porque o dinheiro é a materialização do nosso próprio valor, é o valor materializado, sim? E a posição Yin da regência venusiana, porque a Vênus rege um signo Yin, feminino, e um signo Yang, masculino. E o signo Yin
é este, é touro. Então é aqui que nós também aprendemos a receber, ok? E é importante saber receber para podermos estar também em relação, porque muitas vezes nós não sabemos receber, mas eu depois já lá vou, já desenvolvo aqui um bocadinho mais isto. Ok. Então, consequências. Consequências de, não falando em mais nada do mapa natal, passando diretamente para a casa 7 e para a dimensão da Vênus em balança. A casa 7 é um ponto de culminar, equivale simbolicamente a uma lua cheia, que é a fase lunar, a fase do Sol e da Lua, a fase do ciclo solar, de Sol-Lua, em que nós conseguimos ver a Lua. E a Lua é o que em nós está inconsciente. E quando há uma Lua cheia, o Sol ilumina totalmente a Lua e nós conseguimos tomar consciência. Ok? Então a Lua cheia é também um aspecto de oposição na astrologia e é também uma... Desculpem, a minha mente começou a fugir. Então, é também uma fase de consciencialização. E a casa 1, que é onde tudo começa, tem como oposição a casa 7, que é a dimensão da balança. É a casa natural de Vênus em balança, ok? De Vênus e da balança, sim? Que é uma casa de relação, de relacionamento, de dimensão a 2. É onde eu me encontro com o outro. E o outro serve como um espelho para mim. Porque no meu mapa natal, a minha casa 7 é minha. Quando eu vejo os meus relacionamentos na casa 7, aquilo é o meu mapa natal, não é do meu parceiro ou do meu sócio ou sei lá, ou do meu terapeuta. É o meu mapa natal. Então, o que um astrólogo poderá dizer acerca das pessoas acerca das pessoas que aquele indivíduo ou que nós tendemos a atrair através daquela casa 7 ou dos padrões de relação que nós tendemos a criar, vai nos dizer é acerca de nós. Porque na casa 7, através dos relacionamentos, nós vamos espelhar, vamos ver o que nós não estamos a conseguir ver em nós. Então, digamos que a casa 7, quando nós chegamos à balança, é-nos devolvida uma verdade, é-nos feita justiça, é um ponto onde nós procuramos e temos a possibilidade de encontrar aqui um equilíbrio, ok? Então, os relacionamentos vão dizer-nos o que é que nós estamos a emitir, o que é que nós estamos a magnetizar, o que é que nós estamos a atrair, o que é que está na nossa vibração, no nosso corpo energético e que nós não temos a tomar consciência e que precisamos tomar consciência se quisermos crescer mais um bocadinho. Então, os relacionamentos acabam por ter uma dinâmica muito curativa. Portanto, a Vênus é muito importante no nosso mapa natal. A casa 7 também, porque vão nos mostrar aquilo que nós não conseguimos ver. Então, é uma espécie de projeção, de espelho, de devolução. Olha, toma aquilo que tu não estás a ver em nós. E às vezes são coisas que nós não estamos a gostar, outras coisas são capacidades e são dons. Mas a casa 7 vai-nos mostrar se o relacionamento que nós estamos a criar, se quando nós chegamos ali àquela fase, se nós fizemos bem todo o processo simbolizado desde a casa 1 à casa 6, tá? No qual se inclui o trabalho da Vênus em Touro, que tem a ver com o trabalho de amor próprio e de autoestima. Sim? Então, o que é que acontece quando este trabalho, ao nível do valor, do amor próprio, da autoestima, da segurança pessoal, o que é que acontece? Acontece que nós chumbamos no exame e a vida devolve-nos a fases anteriores. Mentira, nós não chumbamos nada. A vida dá-nos oportunidades, porque a vida tende a repetir as lições até nós aprendermos. E isto são provas de amor. Então esta repetição que nós às vezes, mas eu estou outra vez a repetir a mesma coisa, estou outra vez a atrair o mesmo padrão, estou outra vez a atrair a mesma pessoa com rostos diferentes. São oportunidades, não é? São oportunidades, são formas de amor. Então, o que é que acontece? Acontece que, desculpem, tenho um pelo. Se nós não construímos este valor, há aqui várias hipóteses, tá? Há a hipótese de, se a fase oral, a fase da lua, das dependências, etc., não ficou
bem estruturada, há uma grande tendência para que nós, quando vamos magnetizar, atrair, escolher, que não é uma escolha consciente, não é uma escolha inconsciente, uma pessoa para nos relacionarmos, não vai ser numa base de Vênus em balança, numa de amar aquela pessoa, não é? Porque a Vênus em balança é de uma dimensão yang, de dar amor, não é? De amar, de aceitar a pessoa como ela é, de sermos acrescentados de alguma forma por um outro indivíduo, não é? Uma outra pessoa. Então o que nós vamos procurar é, inconscientemente, o que vai acontecer é uma repetição desta fase oral, desta fase lua. Então vamos construir relações com bases na carência, na dependência, na falta, no vazio, na própria insegurança, ok? Então, isto tem tudo para construirmos aquilo que agora está tão dinamizado, que são as relações tóxicas, não é? Se imaginem que é a fase anal que falha, de alguma forma, nós podemos ter mais tendência em confundir o amor com o desejo, ou com a necessidade de provarmos a nós próprios que somos capazes de conquistar, que queremos satisfazer aquele desejo. Agora pus naquela cabeça que vou conquistar aquela pessoa. O objeto está conquistado, porque é um objeto, não é? Está conquistado, eu já não tenho interesse, porque eu não tenho nada para dar ali. Eu tenho para provar a mim mesma, ou a mim mesmo, este Marte que de alguma forma foi frustrado, não é? Ou então vivemos isto pelo polo oposto, não é? Que tem que ver com, se for uma fase da Lua, eu vou atrair relações de pessoas dependentes, então eu vou cuidar dessas pessoas, eu vou ser a mãe que não tive, não é? Vou ser a mãe, ou que não tive, ou porque também aprendi a ter que ser a mãe da minha mãe, isto depois depende das luas de cada um, ou ao nível do Marte, eu quero conquistar, eu quero provar a mim, mas não sou capaz, não tenho coragem, não me sinto capaz, então também posso, eu agora já estou aqui a extrapolar, mas desenvolver uma agressividade mais passiva, não é? Mas pronto, não indo por aí. Então, esta fase da Vênus em balança, da casa 7, fala-nos de espelho, projeção, verdade, porque nos traz este trabalho de nós repormos uma verdade e de estabelecermos um equilíbrio do que é proporção. Ou seja, ele vai nos ensinar o equilíbrio entre dar e o receber, porque a Vênus em balança fala-nos da tónica pessoal ao nível dos relacionamentos, e ao nível pessoal nós não queremos dar de uma forma incondicional, nós queremos dar e receber, certo? Mas se estas fases precoces não estão bem construídas, se ao nível da autoestima, porque imagina, nós também podemos ter uma boa construção da fase oral e anal, mas depois faltar-lhe de amor próprio. E se nos falta amor próprio, nós também podemos ir construir relações com base em ser a mãezinha, ou sermos a filha, ou sermos os conquistadores, porque não nos valorizamos o suficiente para podermos receber, porque falhou essa etapa do aprender a receber, o aprender a estar no corpo, aprender a habitar, aprender a sentir prazer. Então não é confortável, porque nós não gostamos de nós o suficiente, e quando o fazemos vamos nos sentir culpados, desajustados, toscos, não é confortável. E muitas vezes há questões traumáticas à volta disto, e mais do que julgar pessoas, nós temos que ter consciência que nós trabalhamos todos uns com os outros, e que nós nos ativamos e que lidamos com dores, com traumas, com questões muitas vezes muito, muito, muito inconscientes, e temos que ter paciência uns com os outros, e não só julgar-nos, porque esta fase da autoestima, quando não é bem construída, vai fazer o quê? Vai ativar a crítica em nós. Muito, muito, há uma forma de uma Vênus em Virgem que está debilitada, não é? Porque o oposto da Virgem é Peixes, onde a Vênus está exaltada, não é? Então vamos desenvolver muita crítica, a autocrítica, a crítica, o ficarmos presos naquilo que nos falta, naquilo que não está bem, naquilo que deveria ser, não é? Então não conseguimos estar abertos o suficiente para receber.
Pronto, então, isto nesta questão de se eu vou para um relacionamento e depois eu não sei receber, eu não tenho como dar. Eu não tenho como receber porque pode ter doído aquilo que eu recebi. E então a minha resposta bioquímica é uma defesa perante esta recepção, perante o deixar entrar. Então, mesmo que eu tenha uma fase, estas fases precoces mais estruturadas, mais harmoniosas, mais trabalhadas, também pode faltar ao nível da autoestima, do amor próprio e depois haver aqui esta exigência tão grande ao nível do nosso próprio valor, não é? E depois uma tendência a construirmos aquilo que nós achamos que os outros precisam que nós sejamos, que não é depois uma realidade. Depois os relacionamentos vão nos devolver isso porque nós não vamos ser valorizados enquanto não nos valorizarmos, não é? Pronto, então a Vênus em Balança também nos fala de afeto, diplomacia, deste cuidado, desta atenção ao outro e o outro como fonte de crescimento pessoal. Então, eu já me fugiu 2 ou 3 vezes esta questão do dar e de receber. Já sei o que eu queria dizer. Esta tónica fala-nos deste equilíbrio, não é? Era o que eu ia dizer há pouco. A Vênus em Balança fala-nos desta dimensão do valor pessoal e não do do amor pessoal e não do amor incondicional, como uma Vênus em Peixes, que é uma aprendizagem difícil, ou uma Vênus Neptuno, ou um Neptuno na casa 7, tem tónicas semelhantes, mas porquê? Porque há uma necessidade de troca, para que haja um equilíbrio. Então, se eu vou para um relacionamento para dar, porque eu não sei receber, eu vou estar a criar um desequilíbrio, porque eu ainda não percebi que no receber está também uma forma de eu dar, porque eu estou a permitir ao outro que dê, não é? E eu estou a permitir que a vida flua quando eu recebo. Não estou a fazer um bloqueio. Então, o aprender a receber é muito importante. E às vezes é mais difícil do que o dar, não é? Porque o dar tem uma tónica, uma relação aqui com um controle. Sou eu que controlo o que dou, eu dou, e quando eu dou, a questão da generosidade das pessoas que dão ao nível social também é tão valorizado que também em termos sociais é mais fácil para nós darmos, não é? Não é sempre assim, nem são todas as pessoas que gostam de dar ou que sabem dar. Mas, ao nível do receber, há esta aprendizagem também a fazer e para isso eu tenho que estar confortável no meu corpo, eu tenho que ter uma segurança desenvolvida o suficiente para me conseguir vulnerabilizar e abrir aquilo que chega de fora, sem sentir que aquilo que chega de fora me vai destruir. E muitas vezes isso pressupõe uma cura muito profunda ao nível de um corpo de dor, ao nível de um trauma, porque o nosso corpo, aquilo que nos aconteceu no passado, ficou registado quer ao nível da formação, na fase pré-natal, por exemplo, ou ao nível do nosso próprio desenvolvimento. Então, nós fomos crescendo com aqueles padrões, com aquela estrutura, e o nosso corpo sabe responder daquela forma. E quando numa primeira fase de cura nós tomamos consciência, damos por nós conscientes e a repetir os mesmos padrões, porque ao nível da bioquímica corporal a resposta instintiva é essa e às vezes é difícil travar. E ao nível da memória celular e a memória da nossa fáscia, ao nível de memória cerebral e memória a todos os níveis, visceral, também o nosso corpo vai desencadear aquele tipo de resposta. Então, é necessário toda uma cura espiritual, mental, emocional e corporal a todos os níveis e depois também uma construção de novos canais de resposta, de novas respostas com a força da nossa vontade, com a força do nosso amor próprio, porque nos amamos, porque nos cuidamos e porque nós queremos ser felizes. Então, deixem-me só... sim, então, ao nível do dar, também temos que saber dar.
Porque nós muitas vezes queremos dar para o nosso próprio benefício. Eu quero dar porque eu preciso de reconhecimento, eu quero dar porque eu quero receber alguma coisa. Mas o que eu quero dar não é o que a outra pessoa precisa de receber. Então, se não houver uma abertura real ao outro, aquilo que eu estou a dar está a passar ao lado. Não é que eu tenha que dar de forma a que o outro receba, no sentido de o que eu tenho para dar é morangos, mas o que a outra pessoa precisa é de maçãs, ok? Ela precisa de maçãs, eu não tenho maçãs para dar, é da responsabilidade da outra pessoa dar-se a si própria maçãs. Mas eu tenho morangos para dar e a pessoa até precisa de morangos, mas agora não está a precisar de morangos, está a precisar das maçãs dela. Então, se eu tiver a habitar o meu corpo e na minha presença, eu vou perceber e vou respeitar que aquela pessoa agora não quer receber morangos, não porque está a rejeitar os meus morangos, mas porque precisa das minhas maçãs. Se eu forçar, exato, vocês perceberam. Se eu forçar ela a receber estes morangos, eu não estou a pensar naquilo que ela precisa, eu estou a pensar naquilo que eu estou a precisar. Então, esta aprendizagem de dar também é importante. E ao contrário, eu não posso esperar depois, se eu estiver num relacionamento com uma base de dependência e de carência, eu não posso esperar que a outra pessoa vá ser meu terapeuta, vá ser a minha mãe ou o meu pai, que de alguma forma não me deram aquilo que eu sentia que precisava. Se eles não me deram, é porque eu de alguma forma eu precisava de desencadear um processo qualquer meu para que eu faça este processo nesta vida. Claro que isto é muito racional e parece muito pouco empático com tanta dor que existe, não é? E não é estar a desresponsabilizar os pais, mas é também ter consciência que existem acordes da alma, não é? Antes, e que nós somos todos personagens ativadores e curadores uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sou adulta, eu é que sou a responsável por ser minha mãe e meu pai. Não é o meu parceiro, não é a minha amiga, não é nem muitas vezes o meu terapeuta, não é? Então, eu é que sou responsável por me dar aquilo que eu preciso, dentro das condições que eu preciso, segundo as linhas que eu quero. Porque só eu é que tenho para dar dentro desta especificidade, certo? Quando eu faço isso, quando eu me comprometo a fazer isso, eu posso estar aberta àquilo que a vida tem para me fazer chegar. E que às vezes são coisas completamente diferentes, mas que me vão ampliar de alguma forma. E às vezes vem através de uma pessoa, outras vezes vem através de uma situação, outras vezes vem através de uma oportunidade, não é? Mas é importante que eu cuide desta lua, não é? Nesta primeira fase, para que eu depois possa desenvolver a Vênus, a capacidade de dar e receber de uma forma amorosa e não dependente e não carente. Ok. Então, eu acho que já falei disto. Existe então, como vocês sabem, uma tendência a confundirmos a Lua com a Vênus, ou seja, os relacionamentos de amor ou de dependência, uma tendência a confundirmos a Lua com Marte, e estas questões também têm a ver a Vênus com Marte, estas questões de amor-desejo, eu amo, ou eu desejo, ou eu só quero provar a mim própria, eu só quero conquistar, porque a Vênus e o Marte acabam por ser também um par, uma parceria, não é? São os amantes. Então a Vênus deseja, magnetiza, e o Marte vai expressar, vai conquistar o seu desejo, vai sair de si, vai agir, não é? Se o Marte estiver a servir a Vênus, ou se o Marte estiver a servir o Sol, no sentido da pessoa expressar a sua identidade e conquistar a sua vontade pessoal, mas isso é outro assunto. Mas se o Marte, se a nossa dimensão lunar, se estas dimensões muito inconscientes, muito precoces, muito de estas feridas de carência estiverem muito inconscientes ainda, o Marte pode agir de uma forma instintiva, disparar, correr, para satisfazer esta necessidade de compensação emocional, de necessidade emocional, não é? De lutar
por algo, portanto, não é tanto uma ação, é uma reação, ok? Ok. Ok, acho que já falei disto tudo. Ok, regressa à lua. Pronto. Exato, ou seja, é sempre esta ideia. Nós não aprendemos a lição, a vida devolve-nos, exatamente, e os relacionamentos acabam por ir espelhar a fase que nós nos encontramos. E nós sabemos que para fazer uma boa construção de valor próprio, de autoestima, nós precisamos de ter as fases anteriores também trabalhadas, também integradas, está bem? Continuando. Consequências. Passando aqui à consequências. A fase de crescimento associada a Vênus em Touro está comprometida, nós não estamos em segurança no nosso próprio corpo, não conseguimos sentir o que nos dá prazer, criar e a tendência a repetir. Também já falei disto. E às vezes os processos misturam-se. Eu aqui quis trazer exemplos, não é? Porque nós muitas vezes temos uma Vênus super maravilhosa no nosso mapa natal, cheio de aspectos favoráveis, se é o que quer que seja favorável, porque às vezes um aspecto tenso é-nos favorável, nós estamos a trabalhá-lo e estamos-nos a superar, mas pronto. Para facilitar aqui o entendimento. Podemos ter uma lua harmoniosa e uma Vênus tensa, por exemplo, então imaginemos, se eu tenho uma Vênus tensa, eu também posso tender a criar relacionamentos com base na lua porque aquilo me é confortável, ou porque eu não sei ser amante, ou porque eu não sei ser criativa, ou porque eu não sei materializar e colocar o meu valor em prática, não é? Então eu vou cuidar, vou atrair quem precisa de ser cuidado, ou whatever. São exemplos, tá? Porque isto tem ilimitadas possibilidades, consoante os ilimitados seres humanos que existem. Um Marte forte e uma Vênus tensa, então há um grande foco na conquista, mas depois as pessoas são exemplos. Há esta possibilidade, não é? Eu conquisto, tenho um objeto, mas não dou valor nenhum àquilo, aquilo foi só, está vazio de valor, não dou valor àquele objeto que eu decidi conquistar. Depois tenho aqui também este exemplo de ter uma lua mais tensa, mais difícil, mas uma Vênus em boas condições. Então a pessoa realmente até se valoriza, até gosta de si própria, mas tem uma dificuldade qualquer de criar vinculação, aquilo que simboliza a vinculação, criar intimidade, criar ligação, ou sentir-se segura quando há mais intimidade. Intimidade não só sexual, não é? A intimidade é também a um nível. A intimidade sexual é uma expressão de uma intimidade prévia também, não é? Anterior. Depois o Marte difícil e a Vênus em condições harmoniosas. Apesar da pessoa se sentir valorizada, depois tem dificuldade de manifestar o seu valor, ou tem dificuldade em conquistar aquilo que deseja, etc, etc, tá? São só aqui alguns exemplos. Eu acho que passei aqui um slide. Foi. Ok, sim. Depois, consequências de outras disfunções da Vênus, porque nós já falámos aqui várias disfunções, que são estes desvios a tudo que a Vênus simboliza na nossa vida, não é? Então acaba por ser a contraparte, a parte sombria, se nós quisermos chamar assim, que não é uma condenação, mas é um apelo a um olhar com amor próprio, com cuidado. A crítica excessiva, que já falámos, um foco sempre naquilo que me está a faltar, sempre naquele sinal que eu tenho ali ao nível da imagem, não é? Porque a Vênus em balança também nos fala de beleza, de arte, de equilíbrio, de proporção, do que é belo, do que é harmonioso, não é? Das flores, do perfume, de cuidado, de tudo, desta dimensão bela, estética e harmoniosa da vida. Então, quando há uma disfunção a este nível, pode também haver uma dificuldade ao nível da autoimagem, da valorização da autoimagem, um foco naquilo que é feio, que a pessoa considera feia, porque não há feiura, não é? Não há feiura. Digo eu.
não há feiura, há manifestações diferentes, há falta de amor próprio. Nós podemos ver a pessoa esteticamente, a forma da pessoa não tem traços tão harmoniosos, mas se houver uma boa autoconfiança, se houver um amor próprio, sai beleza de lá, sai beleza dali. Eu tive uma pessoa na adolescência com uns pés muito feios, isto marcou-me, que dizia: os meus pés são tão feios que se tornam belos. E é isto, não é? É a singularidade de cada um de nós. Então, este foco naquilo que a pessoa não gosta, o foco naquilo que ela não é capaz de fazer, naquilo que ela considera sem valor, naquilo que não está suficientemente bom, nem em si, e depois também vai ter repercussões nos outros. Depois um excesso de responsabilidade, esta questão de fazer tudo por toda a gente, portanto o transformar-se na lua, na mãezinha, não é? Sim, esta falta de ligação com o prazer, a pessoa não sabe o que é que gosta, não sabe o que é que lhe dá prazer, ou quando sabe, não materializa isso, não atrai isso, não vive isso. Ok? Portanto, a tal falta de criatividade, não há falta de criatividade, a falta de ligação com a própria criatividade, sim. Depois, ao nível dos relacionamentos, a construção de relacionamentos disfuncionais, tóxicos, com base neste desequilíbrio entre dar e receber, dependências, este medo de abandono, que tem muito que ver com esta fase muito precoce, não é? Se tu me deixas, eu morro, estas questões de sobrevivência, abuso de poder, violência, maus tratos, esta falta de amor próprio, não magnetizar, a pessoa ou magnetiza ou atrai aquilo que está dentro dela, ou então não magnetiza, ou seja, não escolhe, é escolhida, contenta-se com pouco. Porque a Vênus em balança também nos fala deste processo de escolha, fala-nos deste valor. A balança é o signo de ar, que está relacionado com a mente, não é? Nós valorizamos aquilo que nós percebemos, há uma tónica mental. Então há um poder de escolha aqui. Um apego também por falta de presença, eu apego-me ao que está fora, porque eu não tenho esta construção de segurança, de valor, de autoestima bem construído, bem estruturado. Então eu tendo a tentar apoderar-me, a tentar agarrar àquilo que é físico, às pessoas, ao dinheiro, às posses, à comida, não é? É esta dimensão taurina do acumular para sentir segurança na matéria, porque na realidade a segurança interior, a segurança interna, pode estar de alguma forma ainda desequilibrada. Depois, outros desequilíbrios, outras disfunções, esta busca que eu acabei de falar, os próprios transtornos alimentares, que não só têm uma base lunar, mas podem ter esta dimensão da Vênus ao nível da autoimagem, desta exigência, não é? Eu preciso de ser bonito, eu preciso ser bonita para gostar de mim, eu preciso de ser bonito para que os outros gostem de mim, porque de alguma forma eu não confio o suficiente no meu próprio valor, na minha beleza interna. É claro que eu posso querer ser bonita no sentido de arranjar-me, cuidar de mim, porque eu tenho uma Vênus forte e até tenho uma construção de amor próprio e de autoestima saudável. Então eu vou cuidar de mim, vou-me alimentar bem, vou pentear-me, ou cortar o cabelo, ou maquiar-me, ou encher a casa de beleza, porque eu tenho um bom contacto com o meu valor. Outra, porque vem de dentro para fora, então eu cuido da minha alimentação porque eu quero cuidar do meu corpo. Isto é diferente de ser de fora para dentro. É diferente de eu preciso de ser bonito ou eu preciso de fazer uma dieta porque me falta dentro, porque eu tenho esta carência. E isto, num limiar de hipótese, pode ser uma das origens dos transtornos alimentares, não é? Além da compulsão pela comida para preencher este vazio, que é uma questão lunar, mas a questão com a autoimagem, com esta exigência, também tem uma dimensão venusiana. Depois uma confusão entre dinheiro, posses e valor, não é?
no sentido de eu preciso de ter dinheiro para sentir que tenho valor, eu preciso de ter as minhas posses e o meu dinheiro para me sentir seguro na matéria, porque eu de alguma forma não confio nos meus recursos pessoais e na minha capacidade de criar, de criar abundância e prosperidade na minha vida. A tentativa de comprar afeto com prendas, não é? Eu preciso de oferecer prendas porque eu de alguma forma ou não sei manifestar afeto ou eu não confio que as pessoas gostem de mim só pelo que eu sou, mas pelo que eu dou. Relações baseadas no desejo e na conquista, questões que acabam por não ser uma relação, mas uma conquista em si, e a falta de sentir o prazer de viver e tendência a viver em esforço, portanto, a falta de contacto com a alegria, a falta de contacto com o prazer, sim? Isto se calhar está a ficar muito cheio, muito maçudo. Já não sei em quanto tempo vou. Bem, então, caminhos, diz... Obrigada, meu amor. Já não sei em quanto tempo vou. Podes-me dizer as horas? Não estou a conseguir ver aqui. E 14. Está Ok. tranquila. Ok. Ok. E as pessoas estão a adorar. Portanto, podes... Que bom. Então, este caminho da construção ou de reconstrução a nível do amor próprio, eu gosto mais do amor próprio do que a autoestima. Ou amor pessoal. O que eu deixo aqui são sugestões. Cada caminho é um caminho e é muito individualizado, tá? São sugestões baseadas na minha visão periférica, não é? Uma visão limitada do lugar onde eu estou. Eu acho que é sempre importante dinamizar a Vênus natal. A Vênus no nosso mapa natal vai-nos mostrar os processos que nós precisamos de fazer para fazer este tipo de construção. Vai-nos mostrar, pode-nos dar pistas e colocar-nos em contacto com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós valorizamos. Os aspectos, ou seja, as ligações que a Vênus no nosso mapa natal faz com outros planetas vão-nos mostrar que processos é que esta Vênus precisa de estar sujeita, não é? Se é uma Vênus Saturno, se é uma Vênus Plutão, se é uma Vênus Urano, se é uma Vênus Júpiter, se é uma Vênus Lua, e que aspecto é, se é uma relação tensa, se é uma relação harmoniosa, isso dá-nos imensas pistas, não nos substitui ao nosso trabalho pessoal, mas dá-nos... Deixa-me acender aqui uma luz, que está um bocadinho escuro. Desculpem, não nos substitui ao nosso trabalho pessoal, mas pode dar orientação, não é? Pode nos dar orientação. E é um trabalho mais individualizado, então sabermos e ativarmos a nossa Vênus natal, saber em que área de vida é que ela está. Aquela área de vida para que nós tenhamos, de alguma forma, estejamos em contacto com a nossa Vênus, trabalhemos o nosso amor próprio, trabalhemos os nossos relacionamentos, o nosso valor, aquela área de vida é importante nós sabermos qual é, porque ao dinamizá-la nós estamos de alguma forma a ativar a nossa Vênus natal. De que forma? De acordo com o signo que lá está e com os aspectos que lá estão, ok? Então, a condição, nós chamamos em astrologia a condição de um planeta, que nos mostra tudo isto, é muito importante. E depois esta Vênus no nosso mapa natal também vai reger outras casas astrológicas, à partida 2. Pronto, podem ser mais, mas pelo menos, ou podem ser menos, pronto, pode ser pelo menos uma há de reger, que é as casas onde está o touro e onde está a balança. Também, tá? Porque são os signos regidos pela Vênus. Depois, como exercício, fazemos uma lista de gostos pessoais, daquilo que nós gostamos de fazer, ao nível do prazer, de sentirmos prazer, de sentirmos que aquilo nos dá real prazer, que nos traz alegria, ativarmos este segundo chakra, porque isso também vai ativar a nossa própria criatividade. Sim? Então o contacto com o prazer, com aquilo que nós gostamos, ativa também a nossa criatividade. Ao ativar a nossa criatividade, nós estamos de alguma forma a ativar a Vênus no nosso mapa. Está bem? Ok.
termos consciência, percebermos o que é que eu valorizo em mim. Criar aqui uma lista daquilo que eu gosto em mim, daquilo que eu valorizo em mim. Nem sempre é fácil. Para algumas pessoas é mais fácil do que para outras. Também pode ser interessante fazermos uma lista daquilo que nós valorizamos nos outros, quando temos dificuldade em contactar com aquilo que nós temos valor em nós próprios, porque os outros são espelhos daquilo que nós temos dentro, não é? Ok, a dimensão do prazer físico também, a massagem, o contacto com a natureza, o contacto físico dos abraços, do colo, que gera também a ocitocina, e a terapia, fazer terapia, que eu acho que é importantíssimo, e se possível, o que eu acho é que incluir uma dimensão corporal em qualquer terapia, como complemento, ou uma terapia que tenha também esta dimensão do corpo, porque as dores que nós carregamos, os traumas que nós carregamos, também estão materializadas no corpo, não é? Então, o que nos acontece atravessa todos estes planos, desde o mais subtil ao mais denso, desde o plano espiritual, não é? Estas feridas da alma, esta desconexão com o espírito, mas também aquilo que nós trazemos a um nível mais profundo, não é? Que também acaba por ser representado pelo Quiron no nosso mapa natal, mas são outras questões, mas também ao nível mental, emocional e corporal. Então há um leque enorme de terapias que incluem desta dimensão corporal. São só exemplos as que eu trago aqui: a fascioterapia, a psicoterapia transpessoal, que também tem, em alguns casos, esta vertente de corpo, a biodinâmica, a reichiana, a somática, visceral, sacrocraniana, etc. O yoga, que tem milénios de anos e é super terapêutico, como vocês sabem, todos os movimentos de respiração, todas aquelas posições, os asanas, tudo isso acaba por ajudar o corpo a processar e a canalizar e a libertar memórias de dor, sim? As meditações ativas, portanto, este chacoalhar que as meditações ativas têm, a libertação, tudo isso coloca-nos também em contacto e com esta libertação que pode nos ajudar imenso. As sufis também, o trabalho energético e espiritual, porque também todo o trabalho que começa no espírito, não é? A nível espiritual, também pode tender a materializar-se depois, portanto o trabalho energético e espiritual também é muito interessante. A meditação, a astrologia, como formas também de consciencialização, que é o primeiro passo de cura. Processo criativo, qualquer processo criativo coloca-nos em contacto com a nossa criatividade e com a nossa Vênus, não é? Sei lá, fazemos um hobby qualquer, dança, movimento, uma arte, algum tipo de arte, escrita, o cozinhar, aquilo com o qual nos possamos identificar. O cuidarmos de nós, mesmo que no início seja difícil, mas procurarmos criar as tais novas respostas, os tais novos canais, para irmos construindo, porque isto exige de nós também uma maturidade, uma responsabilidade, porque a Vênus é prazer. A Vênus é um antidepressivo natural, mas nós vivemos num mundo dual, estamos materializados neste plano, e existe esta dualidade. Portanto, nós temos prazer, mas nós temos o esforço para atingir, não é? E para vivermos. Nós temos o usufruto, a indulgência, mas também temos a disciplina. E se nós conseguirmos casar estas duas dimensões, podemos também chegar mais longe, não é? Para conseguirmos estar em contacto com o nosso prazer, com o nosso amor próprio, com trabalharmos ao nível dos nossos relacionamentos. Isso também requer um esforço da nossa parte, não é? Uma responsabilidade da nossa parte, uma autoridade pessoal, portanto uma cura. Ok, o nó do norte em Torto eu já falei e é isto. Acho que terminei. Vou aqui interromper o compartilhamento.
Maravilha. Obrigada. E eu Ahm, foste maravilhosa, como sempre. E és tão doce, tu tens uma doçura. oh, querida, muito obrigada. Olha, é a balança em ti a projetar. Lindo. Mas olha, acho que ganhei aqui um batalhão de pessoas que pensam mais ou menos da mesma coisa. Está tudo a projetar, está tudo a projetar. Estamos no teu trabalho porque e ao mesmo Obrigada. tempo és tão simples e pões as coisas de uma forma tão simples e prática também maravilhosa. Obrigada, sim, comentários tão generosos, obrigada. Ahm, E olha, tinha aqui uma pergunta que por acaso sim, sinalizei, mas agora saiu, que era alguém, achei curioso só porque acho que é uma pergunta dentro daquilo que estavas a falar e que faz sentido de repente poderes responder. E quando temos medo de receber, com medo de cobranças futuras do outro nos controlar, pergunta a Helena. como é que é? Podes Quando, repetir? quando temos medo de receber, com medo de cobranças futuras do outro nos controlar. Sim, mas isto tem que ver com esta. ahm, isto tem que ver da mesma forma com esta fase, com estas fases precoces, não é? Ah, o outro só nos controla se nós não estivermos no controlo, certo? E nós não estamos no controlo quando de alguma forma nos divorciamos ou nos separamos hum, do nosso próprio valor e desta segurança em nós próprios, quando ainda estamos a um nível de dependência, quando eu ainda acredito que eu preciso do outro para me dar esta segurança, porque senão eu não vou ter medo que alguém me controle, porque isso não é nem sequer se põe, nem sequer é possível. Porque mesmo que o outro tente, aquilo passa-me ao lado. É como alguém dizer, é como alguém chega ao pé de mim e diz-me: Tu és obesa. Passa-me ao lado porque eu não sou, certo? Mas se alguém me disser, ah, imaginem, imaginem que eu tenho problemas de autoimagem. Não gosto da minha cara, acho que a minha cara é horrível. Dizem, és feia, és horrível, tens esses dentes todos tortos. Devias andar com a boca fechada, sei lá, coisas assim horríveis que as pessoas às vezes ouvem. E se eu tiver esta dor, e se eu não gostar da minha autoimagem, ou se eu duvidar disso, isso claro que me vai doer. Vai-me doer e vai ter repercussões porque eu tenho a ferida cá dentro. Portanto, se o outro me tenta controlar e eu não quero receber porque eu tenho medo que o outro me controle, é porque eu de alguma forma eu não desenvolvi a segurança suficiente em mim própria e a minha autonomia, que é a fase anal também, a fase do Marte. Eu sou capaz de me suster por mim próprio, de me defender não é no sentido de agora preciso de contra-atacar, mas no sentido de ser eu quem dirige a minha vida, desenvolver a minha assertividade, não é? Que vem numa fase posterior a uma fase lunar, a uma fase de dependência emocional, não é? De me sentir segura nestas relações de intimidade, sem ter receio que o outro me vá destruir, porque me abandona, porque isso era a mãe quando nós éramos bebés. Se o outro me abandona, não gosta, não faz mal, se eu estiver segura, eu não sou destruída, eu posso sofrer, pode-me causar dor, porque nós somos seres humanos e temos sempre um nível de apego, não é? A questão está até que ponto é que estes níveis nos controlam ou somos nós que tomamos conta. Sim, No fundo, é uma pessoa que ainda está numa relação plutónica, mas não tem consciência que está porque ainda vê o Plutão no outro, não é? isso, sim, também, também. Uhum, sim. Se o outro, de alguma, isto como espelho, pegando naquilo que estás a dizer, Helena, também acaba por ser um bocadinho. Se o outro me tenta controlar, é porque de alguma forma eu me estou a tentar controlar, não é? É porque eu de alguma forma me estou a reprimir também, porque ele está a espelhar algo, não é? Também. Sim, eu acho que havia também aqui uma pergunta aqui no Q&A. Deixa eu ver. Quando somos rejeitados, o que temos de aprender na casa 7 com os outros, se a relação deixa de existir?
Vou tentar perceber melhor a tua pergunta, Tânia. Quando somos rejeitados, o que temos de aprender na casa 7 com os outros? Ok. Se a relação deixa de existir. Então, tu estás a falar aqui penso que de várias questões. Então, o que é que quando somos rejeitados, o que é que nós temos que aprender na casa 7? Ou seja, o que é que nós temos que aprender com... Eu acho que a tua pergunta acaba por ser: como é que nós aprendemos na casa 7 acerca da rejeição se a casa 7 já não existe, certo? Pronto. Ou seja, se o outro se foi embora, se o outro rejeitou e já não quer nada connosco, e nós fomos rejeitados e ficámos sozinhos. Não sei se é isto, mas talvez, Rita Marcato, obrigada, amor. Mas talvez seja isto que tu estás a querer. Eu vou tentar. É isso, Tânia, ok. O outro foi sempre espelhar algo e deixou-te, foi à vida dele e tu ficaste entregue a ti para fazer o teu próprio processo. Mesmo que a relação não tivesse terminado e estivesse lá, e poderia continuar a haver rejeição durante anos, às vezes vidas, podia continuar a haver rejeição. E tu estavas sempre a ser devolvida a ti própria, porque é o que está sempre a acontecer, quer num relacionamento, quer numa terapia, quer numa consulta de astrologia. Se for bem feita, a pessoa tem que ser devolvida a ela própria, porque somos nós que temos que fazer o trabalho. Então, quando o teu namorado ou tua namorada, não sei se és homossexual ou heterossexual, te rejeita, e tu sentes essa dor de rejeição, tu tens uma oportunidade para trabalhar, para perceberes de onde é que isso vem, e perceberes a que nível tu te rejeitas. Ok? Ok, no caso dos pais. Ou seja, os teus pais te rejeitarem, é isso? Ok. Então, tu vais tender, imagina, podes tender a atrair duas coisas. Ou tens assim algum trabalho feito e vais atrair alguém que te ajuda neste próprio processo de construção, porque não te rejeita, mas não é o mais frequente. Porque se tu não estiveres simultaneamente a fazer esse trabalho, vai acabar por haver rejeição, não é? Isto já é outra pergunta. Então, nós tendencialmente tendemos a levar para os nossos relacionamentos isto que nós trazemos da infância, aquilo que nos foi ativado na infância. Então os relacionamentos vão acabar por ativar estes nossos próprios processos também, sim? Ok, são muitas perguntas. Ok, regente esotérica de Gêmeos, eu tenho ascendente em Gêmeos. Ok. Isto só assim não dá para fazer muita coisa, não é? Não dá para fazer muita coisa. Tínhamos que ver onde é que tu tens o tua Vênus, etc. Ou seja, a Vênus como regente esotérica de Vênus já é todo um outro assunto que eu não queria entrar aqui, está bem? Mas pode não ter uma relação com a tua Vênus. O teu ascendente em Gêmeos, estás a ver? Primeiramente teria de ver se tu estivesse a interpretar o teu mapa ao nível da alma, está bem? Mas nós procuramos primeiro fazê-lo ao nível da personalidade, porque temos tanto para trabalhar ao nível da personalidade. Mas ao nível da alma, o ascendente também nos fala do propósito de vida. Então sim, terias de ver a tua Vênus natal, que não tem que estar em Gêmeos, está bem? Ok. O que vem aprender a trabalhar uma Vênus oposta a Neptuno? Vem refinar. Uma Vênus oposta a Neptuno vem refinar a sua forma de amar-se e de amar. E muitas vezes através de sacrifícios, de entrega, de rendição, de perdas, deste processo de aceitação, para que haja este processo de refinamento. Obrigada, Ritinha. Obrigada. Olha, Pronto. Se calhar ficamos por aqui, não é? Ficamos, sim, se calhar ficamos, já estamos aqui. E olha, mais uma Obrigada, meu amor.
Sim, também já estou a sentir, está muito Até calor. já Não estou sei com se saudades tuas. Eu também, eu também. Ia já amanhã ter contigo à Madeira, mas não Ai, posso. vem, Ai, adorava, adorava. sabes? É sempre logo que queres. É só avisar. Olha, eu queria Vou só agradecer-te a pôr o ti, genérico então. deixa-me só agradecer-te a ti, Lena, mais uma vez, tens sido Todas as pessoas que incansável. estiveram aqui. E agradecer a toda a gente por esta abertura e esta energia tão boa que vem daí e pela vossa confiança. Um grande beijinho, E foi um amanhã prazer. temos a Rita Morgado, às Temos Ai, 17. não podem perder a Rita. Pois não. Vocês não têm noção da sabedoria desta mulher e da capacidade Opa, de expressão dela. Venham, ela é espetacular. a cada uma é uma expectativa e pronto, para quem gosta da astrologia, e eu sou suspeita, porque para mim é mais ou menos, sabes, lembra-me a Maria Flávia quando ela dizia, não, estou muito cansada. E o truque era, punhamos-lhe assim um mapa à frente, como, não leias. E ela não, e ao fim de 10 segundos estava agarrada à mala, sabes? É um bicho que não dá para parar. Pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é. Olha, vejam a Rita amanhã se puderem e não, vão amar, vão amar. Olha, um beijo. Vejam a Rita e vejam todos, porque são todos maravilhosos. A Rita é só por ser a próxima e porque eu conheço o trabalho dela de perto e super recomendo, se é que vocês confiam nas minhas recomendações. Um beijinho. Obrigada por tudo. O resto de uma noite boa. The sun, he is shining, brightly shining. The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will always be. Violet flame burn over me until